Certinho? Deus abençoe. Amém? Então vamos lá, queridos. Nós estamos agora transmitindo, né? Sejam muito bem-vindos o pessoal que está participando aí conosco através das redes sociais. Estamos na nossa jornada teológica, mais um estudo então agora das Sagradas Escrituras. Meditamos sobre as obras de Deus, né? Estamos meditando sobre as obras de Deus e hoje a gente vai falar um pouco sobre a criação do mundo espiritual. A criação do mundo espiritual. Falar especificamente sobre os anjos, tá? Muito bem. Vamos utilizar as Sagradas Escrituras como fonte principal para o nosso estudo, mas dizer também para os queridos irmãos que eu utilizei um livro de Teologia Sistemática de Berkhof. É um livro muito bom, tem uma teologia boa para a gente, uma teologia confiável, e aí estou trazendo também um conteúdo desse livro para a gente, tá ok? Ok, queridos, então vamos lá. Primeira coisa, né? O cristianismo, ele acredita na existência dos anjos. Isso é fato, não é? Mas assim, não apenas o cristianismo. As religiões, de uma forma geral, reconhecem que existe um mundo espiritual. As religiões reconhecem. Então é muito comum a gente ver nas religiões falando sobre deuses, semideuses, espíritos, demônios, gênios, heróis. Então, alguns seres assim que a gente entende que são dentro dessa mitologia, né, inclusive que muitas religiões apresentam, seres que são espirituais. Então, o cristianismo, ele crê perfeitamente na existência de anjos e a palavra de Deus vai falar muito bem sobre isso. E é interessante porque assim a Bíblia, ela não, em nenhum momento ela tenta provar que os anjos existem. Você não vê isso na Bíblia. A Bíblia, ela tem passagens, né, relatos de anjos nas Escrituras de capa a capa. Mas em nenhum momento é tentando provar a existência. É simplesmente descrevendo a ação dos anjos na história. Ok? Então é isso. Então, como cristãos, não é? Nós nos apoiamos nas Sagradas Escrituras, cremos perfeitamente que a Bíblia é a revelação especial de Deus, ela é a verdade, é texto divino para cada um de nós. E como, pelo fato de crermos exatamente nas Sagradas Escrituras, logicamente cremos também na existência de anjos, ok? E não como seres mitológicos, não, de maneira nenhuma, não como seres mitológicos, mas como seres reais, como seres reais. Então, a gente vai partir para o nosso estudo fazendo, assim, algumas perguntas e, logicamente, procurando respondê-las. E a primeira pergunta é: como são os anjos? Tá? É uma primeira pergunta. Como são os anjos? E a resposta para essa pergunta, ela vem através de pontos. A gente vai respondendo através de pontos, porque acredito que fica melhor para a gente compreender. Então, primeira coisa, respondendo: como são os anjos? Os anjos são seres criados. Então, é a primeira resposta que a gente tem aqui. Queridos, somente Deus não foi criado. Tá? Anjos, eles são criaturas. A palavra do Senhor tem uma abundância de textos sagrados para falar para a gente sobre isso, mas eu quero deixar dois de início. O primeiro é o Salmo de número 148, versículos 2 e 5, e o segundo é Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Então, eu vou fazer a leitura desses textos. Colossenses 1, 16. O primeiro é Salmo 148, 2 e 5, que diz assim: Louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todas as suas legiões celestes, louvem o nome do Senhor,
pois ele mandou e foram criados. Eu li os versos 2 e o verso 5, ok? Pois ele mandou e foram criados. Segundo texto, Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse ele aqui é Cristo, né? Paulo aqui, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, ele faz uma apresentação maravilhosa sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. E aí o texto está dizendo que em Cristo todas as coisas foram criadas. Quer as coisas que existem nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Então está mostrando a criação aqui tanto do mundo material, algo que a gente ainda vai estudar, tá? A gente vai estudar sobre a criação do mundo material, mas também falando aqui sobre o mundo espiritual, porque está tratando de coisas invisíveis, ok? Então, mostrando então aqui que os anjos foram criados, eles são criaturas. A gente não sabe ao certo o momento em que os anjos foram criados. Nós não temos, assim, muita segurança para determinar ou para dizer o momento em que os anjos foram criados. Algumas pessoas acreditam que os anjos foram criados antes da criação do mundo material. Antes de Deus criar a terra e todas as coisas que aqui pertencem, que aqui existem, algumas pessoas acreditam que os anjos foram criados antes. Essa ideia ela não tem tanto fundamento bíblico. O que a gente percebe com mais segurança é que todas as coisas que foram criadas, elas estão ali dentro daquele intervalo dos 6 dias da criação. Todas as coisas que foram criadas. Porque já em Gênesis capítulo 1 está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. O que a gente entende é que nesses 6 dias, durante esses 6 dias da criação, todas as coisas foram criadas. Algumas pessoas acreditam que os anjos foram criados logo no primeiro dia. No primeiro dia da criação. Embora as Sagradas Escrituras não relate isso. Não relate. Então, essa é a ideia. A gente não tem, assim, uma segurança para dizer exatamente nesse momento aqui os anjos foram criados. Mas o que se percebe, e aí é uma ideia até mesmo do livro de Teologia Sistemática que eu citei, né, de Berkhof, é que é mais prudente a gente entender a criação dos anjos nesse período aqui, entre o primeiro dia e o 6º dia. Por quê? Porque no 7º dia Deus descansou de toda a obra que havia feito. É isso que diz a palavra do Senhor. E aí eu cito para a gente Gênesis capítulo 2, versículos... Deixa eu só puxar aqui de novo, eu peguei a anotação errada. Não, Gênesis 2, versos 1 e 2, está certo? Diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Vejam, assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Ok? Um outro texto que a gente traz para um embasamento é Neemias capítulo 9, versículo 6. Diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Que texto poderoso, né?
Texto maravilhoso que declara o nosso Deus como Deus criador de absolutamente todas as coisas que existem. Bendito seja o Senhor. Não, é isso que eu falei. Algumas pessoas acreditam que eles foram criados no primeiro dia. A gente não tem como dar segurança nisso. Mas assim, eles foram antes do sexto, né? Porque quando você lê, você vê que a serpente, né? Era Satanás, então já tinha no reino eterno tinha acontecido tudo isso. Satanás já tinha sido mandado para a terra. Então, pelo ter mandado para a terra, até tinha que ser criado. Não entendi. Satanás, o anjo de luz. Sim, sim. Ele foi mandado para a terra. Ok. Né? Para ele ser mandado para a terra já teria sido criado. Ok. Porque você lê no capítulo 3, ele como uma serpente. Sim. Sim, sim, exatamente, correto. Por isso que a ideia da criação dos seres angelicais nesse período aí, do período da criação normal mesmo, entre o primeiro dia até o último dia que Deus criou. Tá? Nesse período aí. Porque assim, você tem esse período, depois você tem assim, Gênesis 3, que é a entrada do pecado, mas você não sabe exatamente o período de espaço que tem entre Gênesis 2 e Gênesis 3. Você tem aí um período que é indefinido, você não sabe quantos anos. Gênesis 2 é o relato da conclusão de todas as coisas, e o homem no jardim do Éden, e Deus falando para o homem que o homem não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é? E aí, a partir daí, você não sabe quanto tempo você tem, até chegar a Gênesis capítulo de número 3. Entendeu? Então, de fato, né, para que ele tenha sido lançado para a terra tinha sido criada. A gente fala o momento da criação em que foi criado. Né? É dentro desse período da criação. Acredita-se, né, que foi dentro desse período da criação do mundo material também. Mas exatamente o dia, desses dias aqui, você não tem segurança. Por isso que um grupo atribui mais ao primeiro dia. Tá? No segundo capítulo já fala que ele já tinha sido criado. De Gênesis, você fala? Gênesis, é. Sim. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Sim, exatamente. Né? Então, quer dizer que deve ter sido No intervalo. Nesse intervalo de dias. Não que necessariamente a gente entenda, é porque assim, é muito difícil você determinar o dia em que foi, porque você não tem um relato bíblico falando do dia em que foi. Você tem um relato bíblico falando de que todas as coisas foram concluídas, que toda a criação foi concluída dentro desses 6 dias. Então é dentro desse relato bíblico que você entende que o mundo espiritual também foi criado nesse período. Tá? Mas você determinar o dia exato é complicado, porque você não tem essa revelação detalhada aqui. É essa a ideia aqui. Tá? Ok? Muito bem. Podemos seguir? Mais alguma questão aí? Tranquilo aí? Muito bem. Então, nós lemos Neemias capítulo 9, versículo 6, né? Seguindo, então, uma outra questão, né, é que os anjos, eles são seres espirituais, invisíveis. E, lógico, como seres espirituais, eles não possuem corpo. Então, repetindo, são seres espirituais, invisíveis e não possuem corpo. Tá? Um texto para a gente, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Esse texto vai falar que eles são espíritos ministradores. Hebreus 1,14 diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Está falando sobre os anjos. O contexto aí de Hebreus, logo no capítulo 1, é falando sobre os anjos. Tá? E aí você tem um relato dizendo que todos esses anjos são
espíritos, ou seja, são seres espirituais. E exatamente pelo fato de serem espíritos, eles não possuem um corpo físico. Em Lucas capítulo 24, versículo 39, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois de ter ressuscitado, ele disse assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Essa é uma declaração de Cristo, tá? É interessante, ele está falando sobre ele, mas ele deixa para a gente uma informação importante aqui, né? Para o nosso estudo. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho, disse o Senhor Jesus. Bem, exatamente pelo fato de serem seres espirituais e não possuírem um corpo físico como nós, seres humanos, possuímos, os espíritos, eles conseguem estar presentes em um grande número, em um pequeno espaço. Em um pequeno espaço. Em um pequeno espaço geográfico, em um espaço pequenininho, limitado. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre determinadas possessões demoníacas, a gente tem um texto aqui de Lucas capítulo 8, versículo 30, quando diz assim: perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Então a gente está aqui diante de um texto em que alguém estava possesso, né? E o Senhor e Salvador Jesus Cristo foi libertar essa pessoa, e aí ele perguntou, qual é o teu nome? Não para aquela pessoa, mas perguntou para os espíritos ali que estavam se apoderando do ser humano. E a resposta foi Legião. Por que Legião? O texto diz, porque tinham entrado nele muitos demônios. O nome Legião é por causa disso. E não no sentido de que ele tinha um nome específico. Isso é importante. Nós estamos vendo aqui Doutrina dos Anjos, né, a criação do mundo espiritual, parte 1. Então isso significa que, se Deus nos permitir, virá a parte 2. Então aí na parte 2 a gente vai entrar um pouquinho mais dentro dessa questão assim mais detalhada dos anjos maus. Aí a gente entra um pouco mais nessas questões. Mas aqui o texto fala que era uma legião. Legião, então, é para fazer referência a um número de soldados no Império Romano. Geralmente, uma legião, o número é incerto, a quantidade de soldados que fazia parte de uma legião é incerto, mas chegava a aproximadamente 6.000 homens. De 4 a 6.000 soldados. Então, quando esse espírito maligno diz assim, Legião é o meu nome, isso está demonstrando que a possessão ali era de muitos espíritos malignos dentro de um homem. Deus, Cristo Jesus, libertou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Bem, eles são então seres espirituais, invisíveis, não possuem corpo. O próprio texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que é um texto que nós já fizemos a leitura, vai mostrar que em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e também as invisíveis. Ok? É claro, há relatos na Bíblia, e muitos relatos na Bíblia, de que anjos assumiram a forma de corpo humano para a realização de determinados propósitos divinos na Terra. Isso aí a gente tem. E muito. Em abundância no Antigo Testamento e em uma quantidade muito grande também no Novo Testamento. Tá?
Mateus capítulo 28, versículo 5, diz assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque seis que buscais Jesus, que foi crucificado. Nós conhecemos o texto, as mulheres indo ao sepulcro, né, querendo visitar Jesus, visitar o túmulo de Jesus, e Jesus não estava mais lá, ele já havia ressuscitado, mas elas se depararam com algo poderoso, com uma visão poderosa de um anjo. E elas viram, o texto sagrado mostra então que elas ficaram espantadas, amedrontadas com aquela situação, e o anjo então falou para elas: não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Então, há uma aparição aí. Então, Antigo Testamento, Abraão conversando com anjos, pessoas inclusive fazendo refeições e os anjos se alimentando ali. Isso não significa que eles possuíam um corpo, porque eles são espíritos. E não significa que aquelas aparições eram possessão. Não. Porque a possessão é um espírito maligno que vem e se apodera de um corpo já existente. Isso é possessão. Ok? E no caso aqui, nesses casos aqui que eu estou citando, não tem nada a ver com a ideia de possessão. É exatamente uma manifestação de anjos em forma de um corpo humano para atender propósitos divinos na terra. E aí os homens, as pessoas que foram visitadas por esses anjos, elas viram homens nesse sentido. Tá? São esses detalhes aí para a gente. Um outro texto é Hebreus, capítulo 13, versículo 2, que diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Certinho? Ok? Olha o caso de Ló. Quando Deus enviou os anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Os anjos foram lá, entraram na casa dele. Os homens da cidade, movidos pelo pecado, viram aqueles homens entrando na casa de Ló, e eles não sabiam que eram anjos, e queriam de toda forma que Ló botasse aqueles homens lá para fora, porque eles queriam ter relações sexuais com aqueles homens. Então, assim, você tem uma demonstração muito clara de anjos, dentro desse contexto das Sagradas Escrituras, tá? Assumindo uma forma de corpo humano, mas repito, para quê? Para realizar propósitos divinos. Ok? Para realizar propósitos divinos. Mas isso não significa de maneira nenhuma que eles possuem corpo físico. Eles são espíritos. Tá bom? Seguindo um pouco mais, anjos são seres inteligentes, morais e imortais. Bem, que eles são inteligentes, basta dizer para a gente que a capacidade que eles têm nesse sentido é muito superior à nossa. Tá? Então, eles são bem mais inteligentes do que nós, seres humanos. Contudo, eles não são oniscientes, porque o atributo onisciência é exclusivo de quem? De Deus. Amém? Somente Deus é onisciente. Nenhuma criatura é onisciente, somente o Criador. Mas os anjos, eles são dotados de muita inteligência. Eles são seres imortais, é claro, eles são espíritos, então são seres imortais. Mas o que eu quero me deter aqui é que os anjos, eles são seres morais. Porque eles foram criados por Deus assim.
E exatamente pelo fato de serem seres morais, eles têm uma obrigação moral de obediência a Deus, que os criou. Eles têm essa obrigação. De tal maneira que a partir do momento em que um anjo desobedece a Deus, ele presta contas por isso. E aí, vamos lá. Pastor, hoje em dia existe anjos desobedecendo a Deus? Só e somente só aqueles que um dia desobedeceram e agora são os anjos maus. Os anjos bons, e aí, exatamente pelo fato de serem seres morais, a Bíblia apresenta exatamente os anjos bons, que são chamados de santos anjos, tá? E que há momentos nas Sagradas Escrituras que eles são chamados também de anjos eleitos, e há também os anjos maus, Os anjos maus, aí você tem Satanás e todos os demônios, tá? Os anjos bons, eles não vivem de forma nenhuma desobedecendo a Deus. Isso é um ponto importante para a gente dizer aqui. Tá? Então, assim, os anjos bons, eles formam esse exército de Deus, eles estão prontos e sempre prontos para fazerem exatamente aquilo, ou tudo aquilo que o Senhor nosso Deus lhes ordenar. E eles obedecem a todo momento ao Senhor. Amém? Não há desobediência por parte dos anjos bons diante do nosso Deus. Já os anjos maus, eles, como eu disse, eles seguem a Satanás, eles formam um exército cujo Satanás é o seu líder, e o objetivo desses anjos é se empenhar para destruir as obras de Deus. Eles perseguem principalmente a igreja, eles infligem males a todos os homens, mas eles perseguem fortemente a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o grande objetivo deles é, de alguma maneira, causar mal ao Senhor. E eles sabem que, ferindo a igreja, eles estão ferindo a quem Deus muito ama, a igreja. Ok? Salmo 103, versículo 20, diz assim: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Salmo 103, verso 20. Esse texto está falando sobre os anjos bons. O texto diz que são anjos que executam as ordens de Deus e obedecem a palavra do Senhor. Então isso revela que eles são seres morais e que prestam obediência a Deus. Irmãos, aqui é uma aplicação muito boa para a gente. Sabe, porque nós também somos seres morais. Nós também somos seres morais. E mais, pela graça de Deus, redimidos. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, fomos redimidos. A semente do Evangelho entrou no nosso coração. Essa semente que entrou, que cresceu, que frutificou, está nas nossas vidas, é a divina semente. Então nós, como seres morais, homens e mulheres que um dia encontraram a redenção em Cristo Jesus, devemos também prestar obediência ao Senhor. E os anjos estão aqui, no nosso estudo, para nos dar um exemplo muito grande de obediência. Eles obedecem ao Senhor em tudo. Eles ouvem a palavra do Senhor e colocam em prática. Eles recebem as ordens de Deus e obedecem. Bendito seja o nome do Senhor, porque são seres morais que obedecem ao Senhor, que servem a Deus. Mas, como eu disse, existem também os anjos maus.
E aí a função deles é causar danos ao homem, danos a tudo aquilo que Deus criou. Um texto é Lucas capítulo 11, do versículo 24 até o verso de número 26. Diz assim, Lucas 11, 24 a 26. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Triste isso, né? Mas é a realidade que mostra para a gente que esses espíritos malignos, eles não descansam de infligir males, de atormentar vidas. E aqui o texto, infelizmente, mostra a realidade da possessão, não é? Infelizmente, digo no sentido de que não é boa a ideia de uma pessoa possessa, mas felizmente no sentido de que a Bíblia revela para a gente que isso existe e que nenhum de nós pode fechar os olhos para essa realidade. Ok? A verdadeira libertação só acontece quando a pessoa entrega a vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas que vivem possessas de espíritos malignos podem até receberem a graça da libertação. Um espírito maligno ser expulso, a pessoa ficar livre, a pessoa ficar liberta. Mas esta pessoa precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Porque a libertação da possessão maligna não implica imediatamente que esta pessoa já tem um encontro com Cristo. Não é. E quantas pessoas recebem libertações, mas não se envolvem com Cristo, não se comprometem com Cristo, não entregam as suas vidas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, e acontece, como o texto sagrado está mostrando, tá? A ideia aqui é que existe uma grande possibilidade de acontecer, porque o texto diz que isso vai acontecer, de que esses espíritos malignos ou esse espírito maligno volte e a situação piore, atormentando ainda mais essa vida, essa pessoa. Entretanto, quando esta pessoa entrega a vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, um outro Espírito passa a habitar nela. O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em quem entrega a vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir daí, espíritos malignos não têm mais vez na vida dessa pessoa. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o Espírito de Deus fez morada. Exaltado seja o Senhor. Seguindo então aqui, seguindo para a gente. Existem diferentes espécies de anjos? Não. Espécies não. Hierarquia, né? Isso aí, hierarquias. Aí a gente percebe que existe exatamente classes de anjos diferentes. Dignidade entre os anjos, ou seja, questão de hierarquia. E aí eu vou ler para a gente apenas uma pequena parte. Diz assim: a Escritura indica que há uma hierarquia e ordem entre os anjos. Um anjo, Miguel, é chamado arcanjo em Judas 9, título que indica governo ou autoridade sobre outros anjos. Ele é chamado um dos
príncipes supremos, em Daniel 10, 13. Miguel também parece ser o líder do exército angelical. Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 8 diz assim: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Então você vê aqui, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Você vê Miguel então como um anjo, que o que a gente percebe aqui é que ele tem autoridade sobre outros anjos, tá? Mas não no sentido de espécies diferentes. Não no sentido de espécies diferentes, mas sim no sentido de autoridade, de hierarquia. Anjos, inclusive, que têm funções específicas, funções diferentes. E aí nós temos, não é, várias classes, nós temos querubins, serafins, arcanjos, tá? Quando a Bíblia fala de principados, potestades, tronos, estão fazendo referências a anjos e demonstrando então as mais variadas classes que existem entre eles, tá bom? Mas não no sentido de espécies diferentes. Anjos foram seres criados, o número deles é limitado. A Bíblia fala de miríades e miríades de anjos. Então, quando eu falo que o número é limitado, eu não estou dizendo que o número é pequeno. Limitado não significa pequeno, ok? Limitado é para dizer que existe um número X, nem mais e nem menos, mas nós não sabemos esse número aqui. Nós não sabemos. Sabemos que Deus criou uma quantidade de anjos, e aí a Bíblia vai falar de milhões e milhões, milhares e milhares, mas existe um número limitado. E eles, diferente de nós, seres humanos, eles não se multiplicam, correto? Eles não se multiplicam. Então você tem aquele número e somente aquele número é um número fixo. Mas, lógico, nós não sabemos exatamente quantos são. Ainda falando um pouco sobre essa questão da hierarquia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Dada a ordem, o Senhor retornará do céu, dada a ordem com a voz do arcanjo. Então, o texto está falando sobre a volta de Jesus, está mostrando então que haverá então uma ordem do arcanjo, né? E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo retornará. Então o texto está falando sobre essa hierarquia, porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele voltará com os seus anjos. Paulo não cita aqui quem é esse arcanjo, mas provavelmente é Miguel. A Bíblia já mostra Miguel como arcanjo. É possível que existam outros? Sim, é possível, mas a Bíblia cita Miguel, o arcanjo Miguel. Tudo bem? Vamos lá. Caminhando um pouco mais. Qual é o serviço, então, que os anjos realizam? Qual o serviço que eles realizam? A teologia trabalha assim, ela classifica em dois tipos de serviços. Primeiro, os serviços comuns, que a gente chama de serviços ordinários. São os serviços comuns realizados pelos anjos. E o segundo tipo de serviço são os serviços
extraordinários. Então, serviços ordinários, comuns, e serviços extraordinários. Deixe-me citar aqui alguns serviços comuns. Por exemplo, e aí depois eu trago os textos. Adoram a Deus, dia e noite, noite e dia. Dão assistência aos herdeiros da salvação. Se alegram com a conversão de um pecador. Protegem os pequeninos. Estão presentes na igreja. Encaminham os crentes para o seio de Abraão, ou seja, aqueles que morrem salvos em Cristo Jesus, são encaminhados pelos anjos para estarem com Deus. São serviços que eles realizam. Alguns textos. Isaías capítulo 6, versículo 3, diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O que é isso? Adoração a Deus, dia e noite, noite e dia. Isaías 6, 3. Um outro texto é Hebreus capítulo 1, versículo 14, já lemos aqui no estudo, que diz assim: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então aqui o texto está mostrando uma das atividades que eles realizam, ou seja, eles dão assistência aos herdeiros da salvação. Eles estão agindo na vida daqueles que um dia hão de herdar a salvação. Bendito seja o Senhor. E eles fazem isso e são enviados por Deus. Eles estão agindo, eles estão agindo. Lucas capítulo 15, versículo 10 diz assim: Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então os anjos, eles ficam felizes, eles se alegram, eles adoram a Deus, celebram ao Senhor quando um pecador se converte, quando um pecador se arrepende. Há festas nos céus quando um pecador se arrepende. A alegria é na terra e também no céu. Exaltado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 18, versículo 10 diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer um destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Jesus, então, está falando aqui sobre as criancinhas, sobre os pequeninos, e aí o mestre amado mostra que os anjos, eles também protegem os pequeninos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Paulo então entende que ele estava na presença de Deus, na presença de Cristo e também na presença dos anjos eleitos. Então, os anjos, eles estão presentes na igreja. Em momentos de adoração ao Senhor, eles estão presentes na igreja. E Lucas 16, 22 diz assim: Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Então, anjos encaminhando os salvos para o seio de Abraão. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, não existe anjo da guarda. Existem os anjos, e os anjos guardam. Isso é importante, e é uma diferença enorme. Os anjos estão na terra e eles nos guardam. Eles guardam os salvos, eles guardam os pequeninos, mas não existe anjo da guarda. Esse texto aqui de Mateus 18, 10, quando Jesus diz: Não desprezem os pequeninos,
Algumas pessoas usam esse texto para tratar a doutrina e dizer que existe anjo da guarda. Tá? Um outro texto que eles usam bastante também é Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 15. É um texto que fala que Pedro estava preso, mas por um milagre de Deus Pedro foi solto, e aí ele foi exatamente para o lugar onde a igreja estava reunida, e aí Pedro, do lado de fora, bate na porta, e aí uma mulher atende e vê que é Pedro, mas de tão assustada que ela está, ela corre de volta para dentro, e é uma notícia inesperada, né? E aí ela declara que Pedro está lá fora e ninguém acreditou, porque todo mundo sabia que Pedro estava muito bem trancado. E aí, no capítulo 12, versículo 15, diz assim: eles lhe disseram, estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era assim. Então disseram, é o seu anjo. Não é Pedro, é o anjo dele. Aí, usando esses textos, algumas pessoas afirmam que existem anjos da guarda, mas nós não temos nenhum embasamento bíblico para mostrar isso. É fato, isso é fato, que os cristãos primitivos acreditavam inclusive, que anjos, alguns cristãos, repito, alguns cristãos acreditavam na existência desses anjos da guarda. Porque não era uma crença somente dos cristãos, era uma crença também de outros povos, e havia alguns cristãos que também acreditavam. Mas o fato de haver cristãos, mesmo primitivos, que acreditavam, isso não significa que seja uma questão bíblica. Tá? Porque dentro das Sagradas Escrituras nós não temos essa comprovação da existência de anjos da guarda. Porque anjos da guarda é um anjo destinado, reservado exclusivamente para aquela pessoa. Essa é a ideia do anjo da guarda. Tá? Um anjo para viver aos cuidados daquela determinada pessoa. E aí não existe anjo da guarda. Mas, repito, claro, existem os anjos e eles nos guardam, nos livram. Bendito seja o nome do Senhor. É o que muitos dizem, né? Meu anjo da guarda não foi com Deus. Aí nesse sentido põe até anjos assim, meio que se desentendendo, né? O meu anjo da guarda não foi com o dele. De fato. Bem, esses são serviços ordinários, né? Serviços assim, mais comuns que a gente tem nas Sagradas Escrituras. Quais são os serviços extraordinários? Olha, os serviços extraordinários dos anjos, eles estão mais relacionados ao grande plano de Deus de redenção do ser humano. Daí a ideia de serviços extraordinários. Quando você olha as Sagradas Escrituras, a gente precisa olhar a Bíblia como um todo, assim, de uma forma geral, como um grande plano de redenção. A Bíblia é isso. É um grande plano de redenção do ser humano. Bendito seja o Senhor. É tão interessante que capítulo 1 é a criação, é o céu sendo criado, é a terra sendo criada. Capítulo 1 de Gênesis. Finalzinho de Apocalipse. É um novo céu sendo criado, é uma nova terra sendo criada. Então, toda a Bíblia vai apresentar para a gente esse plano maravilhoso de salvação. Elaborado por quem? Por Deus. Decreto de Deus. Nós já estudamos sobre o decreto de Deus. Então, o que a gente vê dentro das Sagradas Escrituras é que os anjos, em obediência, logicamente, às ordens divinas, eles estão presentes nesses pontos assim que a gente considera pontos históricos, pontos decisivos desse grande projeto de redenção de Deus. Deixe-me citar alguns desses pontos. Período dos patriarcas.
E aí você vê a manifestação, a presença dos anjos no período dos patriarcas de uma maneira muito intensa. Outro fato importante na história da redenção, a entrega da lei, os 10 mandamentos, Moisés lá no Monte Sinai, né? Deus enviando o seu anjo, manifestando a sua glória. É um momento decisivo na redenção ali, um fato marcante, um fato extraordinário na redenção. Um outro fato, período do povo de Deus no cativeiro, tanto o período do povo de Deus no cativeiro, como também o regresso, o período de restauração, a ação dos anjos de Deus nesse período. Outro fato importante que mostra para a gente esse grande plano de redenção, nascimento de Cristo, ressurreição do Senhor Jesus. Você tem os anjos presentes no momento do nascimento ou anunciando o nascimento de Cristo. Você tem os anjos presentes também ali na ressurreição. Citamos um texto aqui de um anjo falando para as mulheres: olha, vocês estão procurando Jesus, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Um outro momento extraordinário, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando o Senhor Jesus está ali conversando com os seus discípulos e depois ele sobe aos céus. E qual é o relato que a gente tem depois? Você tem um relato de que aqueles discípulos estavam ali olhando atentamente para Jesus subindo, enquanto Jesus subia, e aí anjos apareceram. A ideia de manifestação corpórea, a gente tem aí também em Atos. Então você tem a presença dos anjos em um momento muito forte da história da redenção, que é a subida de Cristo aos céus. Então, nesse sentido, o serviço extraordinário dos anjos cessou. Vejam, eu estou falando do serviço extraordinário. Por quê, pastor? Porque esse serviço extraordinário dos anjos, eles atenderam um momento específico de Deus, um momento em que toda essa revelação de Deus estava sendo construída. Que revelação, pastor? A revelação escrita, a revelação especial. E essa revelação, ela está concluída. Então, hoje, você não tem mais esses serviços extraordinários dos anjos. Ok? Estou falando dos serviços extraordinários. Só que esses serviços extraordinários, eles vão voltar a acontecer. Quando? Com a volta de Jesus. Porque as Sagradas Escrituras declaram que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele virá com os seus anjos. E os anjos de Deus realizarão um serviço importantíssimo na terra. Porque o texto sagrado diz que o Senhor Jesus dará ordem aos seus anjos, e os anjos de Deus estarão juntando os escolhidos de Deus dos 4 cantos da terra. Anjos presentes na terra, de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar. Bendito seja o Senhor. Amém? Eles estarão presentes na terra. Caminhando então para o final do nosso estudo, eu quero fazer algumas considerações finais então. A primeira delas é que nós precisamos assim ter certeza, focar na realidade bíblica de que os anjos existem e de que eles estão agindo na terra hoje. A gente precisa focar nessa realidade. Os anjos, eles realizam serviços constantemente, gente. Serviços ordenados por Deus, porque Deus é o Senhor dos anjos. Então eles estão na terra. Sabe,
guardando, protegendo, orientando, guiando, a forma, as maneiras que eles fazem isso, muitas vezes são por nós desapercebidas. Mas isso é natural, porque no serviço ordinário dos anjos, e também no serviço extraordinário, anjo nenhum de Deus vem para trazer glória para si. Eles glorificam a Deus, eles exaltam ao Senhor. Então eles não se preocupam pelo fato de agirem na terra e não serem percebidos. Mas exatamente pelo fato de não serem percebidos, de serem seres espirituais, invisíveis, que às vezes a gente ignora essa realidade. E nós somos cristãos. Nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Por que, pastor, não podemos? Porque a Bíblia não fecha. A Bíblia não ignora essa realidade. Pelo contrário, ela expõe isso para a gente. Então a gente precisa viver no nosso dia a dia crendo nisso. Puxa, na presença dos anjos, no momento de adoração ao Senhor. O quanto o momento de adoração a Deus é importante. O quanto esse momento de ajuntamento solene, em que a igreja sai dos seus lares, os irmãos saem dos seus lares, vêm para a igreja, cultuam ao Senhor em um determinado lugar, adoram a Deus, glorificam ao Senhor, anjos adoram a Deus, celebram a Deus nos céus, mas celebram a Deus também na terra. Anjos estão envolvidos na salvação do ser humano, eles não são salvadores, mas a gente já percebe que eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Exaltado seja o nome do Senhor. Anjos celebram nos céus, se alegram quando um pecador se arrepende. Então eles estão atentos à realidade no céu, à realidade na terra. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Amém? Agora, uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado é que nós não podemos adorar anjos. Não devemos, não podemos, porque a adoração ela é dada somente a Deus. João, lá na ilha de Patmos, quando teve uma revelação poderosa, né? Texto de Apocalipse, livro de Apocalipse, ele contempla um anjo, e no capítulo 19, versículo 10, diante daquela visão tão gloriosa que ele tem de um anjo, João se dobra. O apóstolo João. E aí, versículo 10, o anjo diz assim: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. Aleluia. Então, nós somos cristãos, nós acreditamos na existência dos anjos, a palavra do Senhor revela, e ao revelar, ela mostra para a gente também que, como servos de Deus que somos, a nossa adoração é dada somente a Deus, nós não adoramos a anjos. Daí não fazemos culto a anjos, não oramos a anjos, não buscamos a presença de anjos. Sim, não há inclusive necessidade do cristão procurar anjo. Aqui, isso não significa dizer que é errado o cristão orar a Deus e dizer: Senhor, envia os teus anjos para me guardar, para me proteger. Errado? Não, a Bíblia mostra cristãos fazendo isso, a Bíblia mostra homens de Deus fazendo isso. Então a gente ora: Senhor, envia os teus anjos para me guardar, para me proteger, para estar comigo na minha caminhada. Mas não é dada honra a anjos, glórias a anjos, nem oração a anjos. Amém, meus queridos irmãos? Aqui uma outra coisa, e aí a gente finaliza mesmo. A gente tem que ter muito cuidado com determinadas doutrinas dadas por anjos. Como assim, pastor? Anjos não dão doutrinas? Dão sim. Agora, quando eu estou dizendo ter cuidado com doutrinas dadas por anjos, é lógico que aqui a gente exclui os anjos bons. A gente exclui os santos anjos. A gente está excluindo os anjos eleitos, porque eles não saem dando doutrina.
eles obedecem à revelação de Deus registrada. Então, anjos que saem dando doutrina são anjos maus. Por isso que Paulo diz: eu mesmo, ou um anjo vindo do céu, que vos pregue um evangelho, um outro evangelho, além desse, que seja anátema. Doutrinas malignas, elas não vêm do céu. Ok? Mas muitas vezes são passadas e homens transmitem, mas são ensinamentos malignos. Então, assim, quando um anjo vem e traz uma revelação e manda alguém escrever um livro, e esse livro se torna o ponto principal do ser humano, a gente tem que ter cuidado com doutrinas que são dadas por anjos. Amém? Que Deus continue derramando graça sobre as nossas vidas, que o Senhor continue nos abençoando. Quinta-feira a gente volta, se o Senhor nos permitir, em nome do Senhor Jesus, e a gente segue meditando um pouco mais sobre a criação do mundo espiritual.